Olá, meus nobres amigos concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. A gente vai começar novamente continuar a nossa série de gravações sobre estatística. E o nosso assunto hoje é a probabilidade. É um dos assuntos também bastante cobrados, tanto na estatística quanto no raciocínio lógico. Para quem está estudando para provas de tribunais, por exemplo, que cai matemática pura, esse assunto também é um assunto que está lá no top 10, ok? Então, o assunto de probabilidade envolve eventos que nós não temos 100% de certeza que ele vai ocorrer. Os eventos chamados probabilísticos, portanto, ok? Vamos colocar uma primeira definição básica aqui, tá? Uma introdução. E aqui é bastante importante a gente ter uma atenção bacana nos conceitos, porque boa parte das probabilidades envolve uma boa interpretação de texto, uma boa interpretação matemática da situação posta nas questões, ok? Então, coloquei uma definição aqui que diz que na matemática a probabilidade permite obter cálculos das ocorrências possíveis num experimento aleatório. Vamos tentar traduzir isso aqui para uma linguagem mais acessível para a gente. Quando eu estou fazendo um experimento em matemática ou mesmo na ciência, existe basicamente dois tipos de resultados que são possíveis. Existem resultados que são determinísticos ou determinados, aqueles em que eu tenho 100% de certeza que ele vai ocorrer, e existem resultados que são probabilísticos, aqueles resultados, portanto, que eu não tenho 100% de certeza que ele vai ocorrer. Existe uma certa possibilidade dele ocorrer como sucesso, mas existe uma possibilidade dele também ocorrer como fracasso, ok? É por isso que as questões de probabilidade que nós vemos em concurso público e mesmo nos vestibulares e tudo mais, nós percebemos muitas questões envolvendo jogos, por exemplo. Tá? Os jogos, dito jogos de azar, você nunca vai ter 100%, com raras exceções, você vai ter 100% de certeza que vai ocorrer um determinado evento. Existe sempre uma probabilidade de ocorrer, mas existe uma probabilidade de não ocorrer também. Vamos pôr um exemplo mais simplesinho possível, foi até um exemplo que eu usei na análise combinatória, que é o exemplo da moedinha, um jogo muito simples. Uma moedinha jogada para cima, uma moedinha de R$1, onde eu vou apostar se vai cair caro, vai sair coroa. E aí eu tenho um oponente que aposta o lado contrário que eu apostei. Por exemplo, se eu apostei cara, meu oponente apostou coroa. Eu jogo a moedinha para cima, seguro ela aqui na minha mão, e eu quero saber a probabilidade de eu acertar o resultado. Nesse caso é muito simples, porque a moedinha ela só tem duas faces, né? E a gente vai fazer todas as considerações aqui. Considerar que para esta moeda, não existe um peso maior para um lado do que para o outro, não existe uma tendência dela virar mais para a cara do que para a coroa, existem as mesmas chances de virar tanto para a cara quanto para a coroa. Então, nesse caso, de maneira muito simples, eu sei que eu tenho 50% de chance de acertar a face que eu vou apostar, e o meu oponente tem também 50% de chance de acertar a face que ele vai apostar. Beleza, então nós estamos trabalhando com eventos incertos, aqueles eventos em que eu não tenho 100% de certeza que ele vai ocorrer. Existe uma certa probabilidade dele ocorrer, mas também existe uma certa probabilidade dele não ocorrer. Dentro da estatística, um caso muito conhecido de probabilidade são as situações envolvendo pesquisas, em que eu quero saber, por exemplo, inferências, em que eu quero saber qual a probabilidade, esse ano de 2018, que nós estamos gravando esse vídeo, é um ano eleitoral. Eu posso perguntar, por exemplo, a probabilidade de um determinado candidato ser eleito a presidente da República. Existe uma certa possibilidade dele vencer, mas também existe uma certa probabilidade de cada candidato ser derrotado. Dentro das pesquisas, a gente fala das pesquisas ou da estatística inferencial, como nós trabalhamos com um universo de pessoas que é menor do que toda a população, geralmente, usando a linguagem mais formal, nós trabalhamos com uma amostra, e esta amostra ela é menor do que toda a população que vota no Brasil. Normalmente, quando se faz uma pesquisa de intenção de voto, não se pergunta para todos os eleitores do Brasil. Pergunta-se apenas para uma amostra que é menor do que todas as pessoas que vão votar realmente no dia da eleição. E, a partir disso, faz-se uma inferência. A inferência, portanto, ela parte de uma amostra sempre menor. Neste caso, eu posso perguntar a probabilidade de eu sair ali na rua e perguntar para uma pessoa aleatória que está passando na rua e perguntar qual é a probabilidade, ou mesmo
ou em quem que ela votaria na próxima eleição, e eu posso calcular a probabilidade dessa pessoa escolher o candidato X, Y ou Z. Mas eu nunca vou ter 100% de certeza de que nessa situação aleatória, eu saindo ali na rua, eu vou escolher exatamente uma pessoa que vota no candidato X. Existe uma certa probabilidade de acertar uma pessoa que vota no candidato X, mas também pode ser que ela vote no Y ou vote no Z. Ou mesmo vote em branco, não sei, tá? Anule o voto. Então, eu estou trabalhando em probabilidade com eventos incertos, tudo bem? Então, essa é a primeira introdução, essa é a primeira definição que a gente vai ter. A respeito disso que eu comentei, nós podemos dizer, então, que existem eventos que são determinísticos. Coloquei um exemplo bem simplesinho aqui. Se a água é aquecida, faltou a água aqui, tá? Se a água é aquecida até 100 graus Celsius ao nível do mar, a água pura ferve, tá? Então, a água aquecida até 100 graus Celsius, a gente sabe que na química existe na física também, existem todas aquelas condições chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, mas a gente vai colocar aqui numa situação ideal. Ao nível do mar, tá? Numa condição normal, a água vai ferver quando ela atingir 100 graus Celsius. Esse evento ele é determinístico, ele vai ocorrer queira ou não. É um evento que tem 100% de probabilidade de ocorrer. Agora, existem eventos que são probabilísticos, que eu não sei com 100% de certeza se ele vai ocorrer ou não. Eu dei o exemplo de um jogo. Extrair uma carta ao acaso de um baralho de cartas, com 52 cartas embaralhadas. E eu quero tirar, por exemplo, uma carta que deve ser um rei. Enfim, resumindo toda essa história. Quando eu estou com um baralho completo, um baralho de 52 cartas, e ele está todo embaralhado, para quem não conhece muito bem baralho, cada representante no baralho tem 4 naipes. Por exemplo, quantos reis existem no baralho? Existem 4 reis. Existe um rei de paus, um rei de ouro, um rei de espada e um rei de copas. Então, esses reis, eles estão distribuídos do baralho, todos aleatoriamente, se o baralho estiver embaralhado. Se eu tirar uma carta aleatoriamente do baralho, qual a probabilidade de sair um rei? Eu não tenho 100% de certeza, mas eu consigo calcular a probabilidade, ou seja, quantas chances eu tenho de acertar de que essa carta retirada ao acaso será um rei. Tudo bem? Beleza. Continuando, então, os eventos probabilísticos, resumo da história, eu não tenho 100% de certeza que ele vai ocorrer. Tudo bem? Ok? Continuando aqui, nós vamos colocar agora a primeira definição matemática a respeito da probabilidade. Nós falamos do conceito, significado, do que é a probabilidade. Agora, uma definição para se fazer um cálculo. Como que eu calculo a probabilidade de determinado evento ocorrer ou de não ocorrer também, ok? Então, nós colocamos aqui uma formulazinha, que está escrito PA, NA e N, sobre N. E essa fórmula está fracionada. Ela é uma divisão, portanto, eu vou dividir esse fator de cima por esse fator de baixo. Quem que é esse fator de cima, Anderson? Esse fator de cima é o evento que você está calculando. Naquele exemplo anterior, nós estávamos perguntando quais as chances de se tirar um rei de um baralho com 52 cartas. Então, esse NA aqui em cima seria este evento, o evento tirar rei. Quantos reis existem no baralho? 4 reis. Então, aqui eu teria 4 na parte de cima, seria o meu evento, tá? O evento que está sendo pedido na questão. Sendo muito objetivo, quando eu estou fazendo prova de concurso público, o NA, que é o evento, é o que o exercício me pede para calcular. Por exemplo, a probabilidade de sair rei. Quantos reis existem? 4. Então, esse NA aqui seria 4, ok? Seriam os 4 eventos reis que existem no baralho. E o N, sem o Azinho aqui embaixo, seria quem? Seria o universo ou a totalidade de cartas que existem. De maneira geral, o N traduz sempre o universo, o conjunto total disponível de elementos que existem dentro da sua contagem. Eu coloquei um textinho aqui para a gente se basear, que está escrito: seja um experimento aleatório, o seu espaço amostral A, um evento pertence ao espaço amostral. Se N é o número de resultados possíveis, N, portanto, é o número de resultados possíveis, é a totalidade. E NA é o número de resultados do evento A, que na prática para a gente é o comando que a questão vai me dar, tá? Ou a assertiva, no caso de uma CESP.
Então, a probabilidade do evento A ocorrer é quanto? Qual a probabilidade do evento A ocorrer? Gente, sendo aqui, né, pegando aqui a essência do que quer dizer esta formulinha para quem tem um pouco mais de dificuldade com matemática. Aqui em cima, você pode traduzir este NA para o evento que a questão vai te pedir. O que ela quer que você calcule, a probabilidade do que ela quer. Rei, por exemplo. E o N aqui, sem o Azinho embaixo, seria o universo, ou a totalidade disponíveis de cartas, ou qualquer outra coisa que fosse calcular. Vou fazer aqui, apenas a título de curiosidade, qual a probabilidade de tirar um rei do baralho. Então, a gente tocou nesse assunto aí do rei. Eu teria, portanto, evento 4 reis no baralho, dividido pela totalidade de cartas que tem nesse baralho, 52. Portanto, a probabilidade de se tirar um rei do baralho, de maneira muito simples, é 4 sobre 52. Anderson, mas essa conta, no resultado da minha prova, do meu concurso público, ela vai aparecer assim fracionada ou não? Bom, existem algumas chances de ser fracionada ou não, depende. O elaborador, ele pode colocar numa prova de múltipla escolha, ou mesmo numa assertiva, 4 sobre 52, mas é muito difícil, porque aqui em matemática básica, eu sei que esse 4 sobre 52, ele pode ser reduzido. Tá? Reduzido significa, eu dividiria o número de cima e o número de baixo por um fator comum. Por exemplo, um fator comum que eu posso dividir o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, é o número 2. Porque tanto 4 é divisível por 2, quanto 52 também é divisível por 2. Então, 4 dividido por 2 daria 2. 52 dividido por 2 daria 26. E eu simplificaria mais uma vez, se fosse possível. Se eu puder, neste caso eu posso, simplificar por 2 e por 2 de novo, eu vou reduzindo a minha fração. 2 dividido por 2 é 1. 26 dividido por 2 é 13. Portanto, uma resposta mais plausível para uma questão de concurso público seria 1 sobre 13, ok? 1 sobre 13. Anderson, existe mais alguma chance de aparecer resposta na minha prova? Existe. Se eu dividir esse 1 por 13, a minha matemática básica aqui, 1 dividido por 13, vai me mostrar 0,07. A resposta também pode estar assim. Existe mais alguma possibilidade de resposta? Galera, pior que existe. Eu posso pegar esse 0,07, o resultado disso, multiplicado por 100. E eu teria o quê, aproximadamente, aqui, né? 0,07 multiplicado por 100. Como eu estou aproximando 1 por 3, não dá exatamente 0,07, mas dá próximo de 0,07. Eu multiplicaria 0,07 por 100, que me daria... Multiplicando por 100, a resposta poderia aparecer em porcentagem. Então, essas 3 respostas são possíveis. A forma fracionada, a forma centesimal, aqui, ó, 7 centésimos, ou a forma percentual. Eu poderia ter 7% como resposta, ok? Essas 3 formas aparecem em prova. Seria bacana, interessante, lógico que você que está calejado aí no concurso, está com a camisa do concurseiro mesmo, faça de maneira bem feita, ou mesmo para quem tem um pouco mais de dificuldade, entenda bem essa matemática básica, ok? Estude um pouquinho de matemática básica por fora, dividir com vírgula, multiplicar por vírgula, com vírgula. Isso em estatística é muito importante, em raciocínio lógico é muito importante, nas provas de matemática, que eu citei para quem faz tribunais aí, é muito importante também, ok? Então, temos aí uma resposta para aquela situação de qual a probabilidade de se tirar um rei do baralho. Nós temos 7% de chance de tirar um rei de um baralho com um baralho completo, com todas as 52 cartas, ok? Então, vamos evoluir um pouquinho mais aqui. Vamos falar de algumas características importantes que foram citadas aí nas definições que nós comentamos e que é bastante importante que a gente tenha elas aqui de maneira bem clara, tá certo? Nós vamos falar aqui da caracterização
de um estudo probabilístico. Aqui é meramente conceito. Não vai perguntar isso em prova, mas eu tenho que ter um certo domínio teórico e conceitual aqui para eu não dar bobeira quando eu estiver resolvendo e não conseguir interpretar direito o meu texto. Tá? Essas questões de análise combinatória de probabilidade, 90% da solução, da boa solução da questão, envolve a boa interpretação do texto também. Se o seu texto estiver bem interpretadinho lá com as definições matemáticas claras aí na sua cabeça, isso fica mais tranquilo, você fica mais confortável na hora da prova. É muito comum a gente encontrar aluno aqui que fala: ah, Anderson, eu não sei direito o que o cara está comentando, eu não estou entendendo esses termos, é porque está faltando um domínio básico de conceitos, que são esses textos aqui que a gente está trabalhando com vocês, tudo bem? Então, vamos ver aqui. A primeira definição que eu coloquei aqui para vocês, ó, o que é um experimento? Um experimento é qualquer processo que gera resultados definidos. Um experimento de forma simples foi o que eu falei, eu vou jogar a moedinha para cima. Tá? Eu jogo e olho os resultados, jogo e olho os resultados. Poderia jogar um dado, eu jogo um dado de Bozó, aquele dado que é numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu jogo um dado 20 vezes aleatoriamente em cima de uma mesa e olho os resultados. Colho os resultados. Cada resultado é bem definido. Ou vai sair 1, ou vai sair 2, ou vai sair 3, ou vai sair 4, 5 ou 6. Tá certo? Os resultados são bem definidos. Eu olho os resultados possíveis. O que é um experimento aleatório? É um tipo de experimento cujo resultado não pode ser previsto. De novo, seria esse mesmo caso. Eu vou jogar... Então, o experimento é eu jogar o dado. O experimento aleatório significa eu não sei com 100% de certeza, no caso do dado, vamos supor, que vai sair um número par quando eu jogar pela primeira vez. Este evento é aleatório, probabilístico. Eu não tenho 100% de certeza que determinado evento vai ocorrer. A não ser que eu crie um evento certo. O que é um evento certo? É um evento claro. Por exemplo, no dado, eu poderia perguntar, seria uma pergunta até boba, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 7 ao se jogar esse dado do Bozó? Todos os números do dado do Bozó são menores do que 7. Portanto, a probabilidade é 100%. Vai sair um número menor do que 7. Ok? Este evento é certo. Com exceção desses eventos certos, os eventos no jogo do dado, par, ímpar, por exemplo, números... Qual a probabilidade de sair um número que seja primo? Tá? Quem não lembra, o número primo é um número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. Ele tem que ser dividido por ele mesmo e por 1 apenas, como resultado inteiro. Então, qual a probabilidade de ser um número primo? Não tenho 100% de certeza, mas tem como calcular a probabilidade. É só contar quantos primos tem e dividir pela totalidade de lados que tem o dado. Continuando, o que é um experimento aleatório equiprovável? É aquele... Olha lá, definição. São experimentos em que qualquer resultado pode ocorrer com a mesma chance. No caso do dado, as chances de sair número 1 são as mesmas chances de sair número 2. As mesmas chances de sair o número 3. Qual é a chance de sair o número 1 quando eu jogo um dado? Uma chance em 6 faces. Ou seja, é um evento no universo, lembrando a formulinha que eu acabei de passar, é um evento sobre o universo de 6. Qual é a probabilidade de sair o número 2 no dado, quando eu jogo ele em cima da mesa, por exemplo? Joguei, qual a probabilidade de sair o número 2? Quantos números 2 existem no dado? Só um. Então, é um evento no universo fracionado no universo de 6. Qual a probabilidade de sair o 3? Só tem um 3 no universo de 6 também. Então, eles são equiprováveis. Esses eventos também, eles podem ser chamados de eventos independentes. O fato de ocorrer um não impede que ocorra o outro, ok? São eventos equiprováveis. Esses termos é bastante importante a gente dominar, porque às vezes na questão ele fala, sabe-se que este evento aqui, ele cita alguma coisa, é equiprovável em relação a esse, quer dizer que eles têm a mesma chance de acontecer. Tudo bem? Continuando aqui então, as nossas definições, vamos entender aqui o que é um espaço amostral. Tá? Então eu coloquei aqui o exemplo da moeda, que foi inclusive o mesmo exemplo que eu citei na nossa aula de análise combinatória. Agora eu coloquei uma imagem para a gente visualizar aqui. Ó. Vamos supor que eu vou jogar a primeira moeda e a segunda moeda. Tá? Eu vou jogar duas moedas aqui. Eu posso jogar uma moeda uma vez ou uma moeda duas vezes. Tá? Eu vou jogar, nesse caso, uma moedinha duas vezes. Qual é a probabilidade de sair, por exemplo, um evento aqui, cara e cara, cara e coroa, coroa e coroa?
eu tenho que analisar o meu espaço amostral, que na análise combinatória nós chamamos de árvore de possibilidades. Qual é o nosso espaço amostral? Por exemplo, pode sair cara ou pode sair coroa. E quando eu jogo, pode sair cara pela segunda vez e pode ser coroa também. Então, os meus resultados podem ser cara e coroa e cara, ou coroa e coroa. Portanto, eu tenho 4 pares de resultados possíveis quando eu jogo uma moeda 2 vezes. Eu jogo uma vez, pela primeira vez, olha o resultado que dá. O resultado que dá na primeira vez pode ser cara ou coroa. E o resultado que dá na segunda vez pode ser cara ou coroa também. Então, combinando esses resultados, talvez no primeiro lançamento tenha saído cara e no segundo lançamento cara de novo. Mas talvez no primeiro lançamento possa sair cara e no segundo sair coroa. E essa situação pode ser invertida. Talvez possa ser coroa no primeiro e cara no segundo. Ou 2 coroas. Esse espaço de resultados possíveis, o espaço de todos os resultados, a árvore de possibilidades, é chamada de espaço amostral. Portanto, o espaço amostral, ele determina, ele te demonstra todas as chances de resultados possíveis. Ok? Então, nesse caso aqui, o nosso espaço amostral seriam os pares de resultados possíveis quando eu lanço uma moeda 2 vezes. Cara, coroa, cara, ou coroa e coroa. Esses pares são o meu espaço amostral. Bom, uma outra coisa importante para a gente saber aqui seria o ponto amostral. O que é o ponto amostral? O ponto amostral seria cada par de resultado. Então, cuidado para não confundir. O espaço amostral seria todo o conjunto de resultados. Todos aqueles resultados possíveis. Um ponto amostral seria um desses resultados. Por exemplo, um ponto amostral seria cara e cara. Este é um ponto amostral, porque é um resultado daqueles pares possíveis. Um outro ponto amostral é cara-coroa. É um outro ponto amostral. Um outro é coroa-cara. E o último ponto amostral é o ponto coroa-coroa. Beleza? Então, cada resultado é chamado ponto amostral. O conjunto de resultados é o espaço amostral. Tá? Apenas a título de definições. Bom, mais importante do que a gente ficar falando apenas de teoria, ficar enchendo vocês aí de definições, é bacana a gente olhar isso nos exemplos. Mas deixa eu explicar aqui uma coisa. Esses exemplos que eu vou fazer agora é para conduzir a minha aula de maneira mais didática. Eles são exemplos, recortes de algumas questões de provas aleatórias. Eu ainda não estou preocupado em fazer aquelas questões inteiras de concurso, mas eu vou fazer uma bateria de questões num próximo vídeo, envolvendo questões tanto de probabilidade quanto análise combinatória da CESP, FGV, FCC, as bancas mais tradicionais aí, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Vamos fazer alguns exemplos aqui apenas para determinar como que eu faria os cálculos de cada situação dessa daí. Vamos ver. Primeiro exemplo. Considere um dado não viciado. Quando ele fala um dado não viciado, ele está apenas determinando, para que ninguém cancele essa questão, que este dado ele não tem mais tendência de virar para um lado do que para o outro. Ele tem a mesma probabilidade, a mesma chance de virar tanto para o número 1 quanto para o número 2 e assim por diante. Tá? Um dado não viciado com 6 faces, numeradas de 1 a 6. Qual a probabilidade de sair um número maior do que 4 ao se lançar esse dado? Pensa aí um pouquinho. Eu vou jogar o dado normal, um dado de Bozó. Qual a probabilidade de tirar um número que seja maior do que 4? Uma dica que eu vou dar para vocês. Monte o seu espaço amostral. Quem são os resultados possíveis no dado? É lógico que isso, na hora do concurso público, você vai tentar fazer de uma maneira mais rápida. Você vai tentar fazer, né, rapidinho, para que você tenha tempo suficiente para gastar também nas questões mais difíceis. Porém, a gente está estudando. A gente não está fazendo a prova de verdade. É o momento do treino, né? Já dizia o Romário, jogo é jogo, treino é treino. Então, quando você está treinando, tente discriminar a sua questão, organizar ela da melhor maneira possível, para que quando você volte para revisar, você tenha isso bastante organizado. Então, vamos lá. Quem é o nosso espaço amostral? São todas as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 ou
6. Tendo todas as faces do dado aqui numeradas, você vai olhar o evento que a questão te pede. Qual é o evento que a questão está te pedindo? Números maiores do que 4. Quantos números são maiores do que 4 aqui? Somente 2. O número 5 e o número 6. Portanto, quando eu vou calcular a minha probabilidade, aqui na parte de cima vai o número de eventos, que é geralmente o que a questão me pede. E aqui embaixo vai o número universo, ou a totalidade de eventos que podem ocorrer. No caso, quantos eventos são favoráveis aqui para mim? Ou seja, qual é o evento quantos eventos ele me pede para ocorrer? Só podem ser 2 eventos favoráveis, o 5 ou o 6. Note que eu coloco o número de eventos. Eu não coloco a face do dado. Aquele número 2 que está aqui não está identificando que eu estou escolhendo a face 2 do dado. Eu estou dizendo, existem 2 eventos que servem para o que o exercício me pediu. Como o exercício me pediu o número 4, perdão, falei errado. Como o exercício me pediu números maiores do que 4, só me servem o evento 5 ou 6, ou seja, 2 eventos no universo de quantas faces tem o dado. O dado tem no total 6 faces, ok? Então eu vou dividir isso por 2, isso por 2, e este resultado vai me dar 1/3. Pode ser que a resposta esteja 0,33, isso dá uma dízima periódica, tá? E aí, se a resposta for aproximada, aproximadamente 33% de chance, portanto, de se tirar. Ah, por que 33%, Anderson? É só pegar esse 0,33 aqui, que você fez a divisão do 1 por 3, 1 dividido por 3 vai dar 0,333, não vai acabar nunca isso, vezes 100, que vai dar aproximadamente 33% de chance, ok? Beleza? Então, essa é a probabilidade de tirar um número maior do que 4 ao se lançar um dado, ok? Questão não é tão complexa, uma questão, de certa forma, simples, simplesinha aí. Vamos fazer mais uma que envolve um nível de complexidade diferente. Vamos fazer essa questão que fala da probabilidade de uma menininha aí que está novinha, tem 10 anos de idade ainda, que ela quer escolher uma profissão, uma cidade para morar e uma faculdade, tá? Que ela vai fazer. Então, ela diz assim a questão. Ó, Maria tem 10 anos de idade e já se decidiu. Quer ser ou advogada, ou biólogo, ou veterinária. Está bem decidida, né? Como uma criança de 10 anos, nova. Quer estudar ou na UFMG, ou na USP, ou na UFRJ. E depois de formada, quer trabalhar ou em Brasília, ou em Florianópolis, ou em Porto Alegre. Só lugar bom também, né? Com base nessa situação hipotética, e considerando que os eventos sejam independentes, e tenham a mesma probabilidade, ó, quando ele fala eventos independentes, eu já estou dizendo que ele tem a mesma probabilidade de ocorrer, tá certo? A mesma probabilidade de ocorrer. A probabilidade de Maria vir, agora vem o comando da questão, agora ele está me pedindo para calcular alguma coisa. A probabilidade de Maria vir a ser advogada, formar-se na USP e trabalhar em Brasília será quanto? Então, eu quero saber a probabilidade dela escolher a profissão de advogada, formar-se na Universidade de São Paulo e trabalhar na cidade de Brasília, tá certo? Mas eu tenho vários universos possíveis de profissões que ela poderia escolher aqui, que foi determinado na questão. Eu não posso fugir também do que a questão me disse, tá? Eu tenho que trabalhar dentro do que ela está falando. Por exemplo, profissão só podem ser 3, ou biólogo, veterinário ou advogada. Faculdade só podem ser 3 também, universidades. Universidade de São Paulo, UFMG e UFRJ. As cidades que ela poderia morar também tem que ficar dentro do contexto. Brasília, Porto Alegre ou Florianópolis, tá certo? Vamos calcular a probabilidade de ocorrer dela ser advogada, formar-se na USP e trabalhar em Brasília. Vamos fazer aqui, então, um primeiro cálculo, que seria o cálculo da profissão. A probabilidade dela escolher a profissão de advogada. Então, você vai lá, ó, advogada. Poderia ter sido também veterinária. Ele disse no texto. Ou bióloga. Então, a profissão de advogada é um evento no universo total aqui de 3.
Então, a probabilidade vai ser sempre o evento em cima, o evento que foi pedido, o evento favorável, um evento favorável, no universo de quantos eventos? Total de 3 eventos. Deixe isso aí guardadinho aí, vamos verificar os demais. Depois vamos definir aqui a probabilidade dela escolher a USP como faculdade. A USP é uma das universidades, na realidade, dentre 3, que poderia ter sido a UFMG, mas poderia ter sido também a UFRJ. Por coincidência, nem sempre isso acontece, isso aqui também vai dar um evento no universo total de 3 possíveis. Então, a probabilidade é 1 no total de 3 que poderiam ser escolhidos. Mas poderia ter sido outro caso aqui. É uma coincidência ter dado, é uma escolha do elaborador ter dado 1/3 também. E, por fim, a cidade. Ela pode morar ou em Brasília, ou em Porto Alegre, ou em Floripa. Cidade boa, Ilha da Magia. Então, vamos ver aqui. Brasília é uma cidade no universo de 3 possíveis também. Novamente, mais uma escolha do elaborador. Nem sempre isso acontece com a mesma probabilidade. Ó. 1/3, 1/3 e 1/3. Agora, essa análise final é muito importante, é uma novidade aqui que eu vou falar para vocês. Eu não falei na hora das definições, eu gosto de falar na hora dos exercícios mesmo. Quando eu tenho esses resultados conjuntos, ou seja, quando eu posso interpretar os resultados como uma conjunção, com E, por exemplo, ela tem que ser advogada e ter estudado na USP e também morar em Brasília. Esses resultados, eles são conjuntos, eles são associados com uma conjunção, com o E. Advogada e formada na USP e morar em Brasília. Todas as vezes que esses resultados forem conjuntos, eu faço uma multiplicação das probabilidades. Eu faço uma multiplicação. Agora, se esses resultados fossem opcionais, se eles fossem disjuntos, advogada ou ter estudado na USP já seria o bastante, ou ter morado em Brasília, também já seria a probabilidade que ele quer, esse resultado seria disjunto. Disjunto eu faço soma, princípio aditivo. Mas no nosso caso, está muito claro no final do texto, se você voltar um pouquinho aqui, vai ficar meio bagunçado, mas ele fala lá, formar-se na USP e trabalhar em Brasília. E antes disso, ele coloca uma vírgula. Então, a gente entende que esse resultado é conjunto e trabalhar em Brasília. Tem que ocorrer simultaneamente. Portanto, o que eu tenho que fazer com esses resultados? Eu tenho que multiplicá-los. Tá certo? É o E, é a conjunção. Portanto, é o princípio multiplicativo. Então, vamos lá multiplicar esses resultados. Seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Anderson, multiplicação de fração. É aquele caso que tem que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum? Não, galera. Não é. O mínimo múltiplo comum ele é tirado caso seja somas e subtrações o cálculo que eu esteja fazendo. No caso de multiplicações, a multiplicação ela é direta. Numerador, numerador, denominador, denominador. Portanto, 1 vezes 1 vezes 1 será o próprio 1. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Este é um resultado possível já, mas outro resultado possível seria dividir o 1 por 27. Dividindo 1 por 27 também vai dar um valor quebrado, vai dar centesimal aqui, 3 centésimos, que se eu multiplicar por 100, um resultado possível seria 3% de chance dela ter escolhido isso daí. Ela ter estudado na USP, ela trabalhar em Brasília pós-formada e ter escolhido ser advogada como profissão, tá certo? Ela tem apenas 3% de chance de escolher este resultado. Tudo bem? Então, essa é uma questãozinha a mais que trouxe a novidade do princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Quando o resultado ele for conjunto, ele tiver o E como interpretação, isso tem a acontecer, e isso também, e isso também. Então, resultados conjuntos envolvem multiplicação das probabilidades. Resultados disjuntos, que são interpretados como opção, pode ser isto ou pode ser aquilo. Não precisa ser simultâneo, não precisa ser conjunto, tá? Pode ser opcional. Ou aquilo outro, aí eu somaria as probabilidades, beleza?
Então, temos aí um resultado de 3% para essa questão. 1 sobre 27 também é um resultado possível, ou 0,03. Vamos fazer mais uma. Vamos evoluir aqui nos exemplos. Mais um caso aqui de probabilidade. Um exemplo número 3. Numa gaveta encontram-se 10 cópias de uma chave, sendo que 3 delas estão com defeito. Na retirada aleatória de 2 chaves, simultaneamente, a probabilidade que pelo menos uma seja defeituosa é igual a quanto? Então, tem 10 chaves numa gaveta, 3 delas estão defeituosas. Tem defeito. Na retirada aleatória de 2 chaves simultaneamente, a probabilidade que pelo menos uma delas seja defeituosa. Então, o comando que a questão está me dando já é um pouco diferente também. É um comando que deve ser interpretado. Qual é a probabilidade de pelo menos uma? Pelo menos uma. Mas eu vou tirar 2 chaves, foi dito aqui, ó. Tá certo? Opa, galera, eu estou com o slide errado aqui, mas vamos lá. Tá? Vou passar. 10 chaves numa gaveta, estava lendo o slidezinho que estava do lado, mas não tinha passado ainda. Mas vamos lá. 10 chaves estão dentro de uma gaveta. Dessas 10 chaves, eu tenho 3 chaves defeituosas. Consequentemente, mesmo que o exercício não tenha me dito, 7 estão boas. E eu quero calcular a probabilidade de quando eu estou retirando 2 chaves, eu tiro uma chave e tiro outra chave. Na retirada de 2 chaves, qual é a probabilidade que pelo menos uma seja defeituosa? Como eu vou tirar 2, pelo menos uma defeituosa pode ser uma só, mas pode ser 2 também. Pelo menos uma pode ser uma, mas pode ser 2. Como que se faz isso? Vamos lá, vou repetir o que eu falei anteriormente. Organize a sua questão antes. Discrimine todos os passos que você vai dar, faça o passo a passo, o desenho das possibilidades que pode ocorrer. Mesmo que isso te tome um tempo no início do estudo, você está organizando a sua mentalidade, tá? Está organizando a sua forma de estudar. Na hora de fazer a prova, você vai estar treinado e isso vai estar mais claro para você. Então, vamos lá. O que pode acontecer? Vamos lá. 10 chaves no total. Dessas 10 chaves, eu tenho 7 chaves que estão boas, isso está implícito no texto, porque ele diz que 3 chaves estão com defeito, estão defeituosas. Então, se eu montasse aqui os resultados possíveis, tá certo? A minha árvore de possibilidades, eu poderia tirar, por exemplo, na retirada de 2 chaves, vão ser retiradas 2, tá? Foi dito lá. 2 chaves retiradas. Na retirada de 2 chaves, pode acontecer isso daqui, ó. Pode ser que saia 2 chaves boas. Uma boa e outra boa também. Mas pode ser que saia a primeira boa e a segunda com defeito. É uma das chances. Pode ser que saia a primeira com defeito e a segunda que eu vou tirar saia boa. Ou pode ser que saiam 2 chaves defeituosas. Tá certo? Não existe outra chance além dessas. Essas são as chances possíveis. Mas o exercício me deu um comando assim. Eu quero que tenha, como retirada, como comando da questão, eu quero que saia pelo menos, isso foi o que ele me pediu, pelo menos uma com defeito. Essa foi a pedida da questão. Eu quero que saia pelo menos uma chave com defeito. Pelo menos uma. Vamos ver. Este evento, então, ele não me serve. Porque 2 chaves boas não é o que o comando da questão me pediu. Então, esse evento está fora. Mas este evento aqui me serve. Ó. Pode ser que saia uma boa e a outra com defeito. Agora, vamos pensar. Qual é a probabilidade de se tirar a primeira chave boa? Quantas boas tem lá? 7. No universo de quantas chaves na primeira retirada? 10. Agora, eu vou tirar a segunda chave. É como se eu dividisse aqui, ó. Chave número 1, chave número 2. Quando eu for tirar a segunda chave, ela vai ser defeituosa se saírem 3 no universo. Agora, olha o detalhe importante. Quando eu retirei a segunda chave, eu já tinha tirado uma anteriormente. Portanto, já não tem mais 10 chaves na gaveta, porque uma chave já tinha sido retirada na retirada da segunda. Portanto, sobraram apenas 9 chaves na gaveta. E este evento, mesmo que implícito, ele deve aparecer conjunto, porque tem que ser uma boa e outra com defeito na retirada de 2 chaves. Então, entende-se que ali no meio tem um E.
Não é opção boa ou defeito, é conjunto. Toda vez que os seus resultados forem formar conjuntos, é um E, portanto, eu teria que multiplicar esses resultados. Depois eu faço a continha de multiplicar. Agora, outra coisa que me serve, que poderia acontecer e me serve também, seria o caso de sair uma com defeito e a outra boa. A primeira defeituosa e a segunda boa. Com um E ali no meio também. Qual é a probabilidade de sair a primeira defeituosa? A primeira chave com defeito. Começou tudo de novo aqui, tá? Estão todas as chaves lá. A primeira com defeito tem 3 chaves com defeito no início. No universo de quantas chaves no total? Se eu estou começando tudo de novo, 10 chaves no total. Vezes, qual a probabilidade de se tirar agora a segunda chave e a segunda ser boa? Na segunda chave, tem 7 boas lá. E o universo de chaves que sobraram, se eu já tirei uma, novamente é 9. Tá? Porque eu já tirei uma chave da gaveta, eu estou voltando lá para tirar a segunda. No último caso, a probabilidade de saírem 2 com defeito, uma com defeito e a outra também, vai ser, começou tudo de novo, todas as chaves estão lá. A primeira chave defeituosa, a primeira com defeito, tem quantas defeituosas? 3. No universo de quantas chaves? No início tem 10. Mas quando eu voltar lá para tirar a segunda chave, já não tem todas as 3 defeituosas. Como eu já tinha tirado uma defeituosa, sobraram 2 defeituosas. E também já não tem mais 10 chaves lá dentro. Só tem 9 chavezinhas. Portanto, se eu multiplicar, vai dar quanto? Agora vamos fazer as multiplicações. 3 vezes 7 aqui vai dar 21. 10 vezes 9 vai dar 90. Aqui também, 3 vezes 7, 21. 10 vezes 9 é 90. Aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. 10 vezes 9 é 90. Portanto, eu tenho esses resultados. O que eu faço com esses resultados agora, Anderson? O que eu vou fazer com estes resultados? Galera, eu vou me perguntar se tem que ocorrer esses 3 simultâneos. Não foi o que o exercício pediu. Ele falou, vão ser retiradas 2 chaves somente, 2. E tirando 2, eu quero que pelo menos uma esteja com defeito. Mas acontece pelo menos uma com defeito aqui, aqui e aqui. Então, é opção que possa sair este resultado, ou este resultado, ou este aqui. Na chance que é opcional, eu somo. Então, pode ser que saia 21 sobre 90 como probabilidade, isto me serve, ou, portanto, eu somo 21 sobre 90 também, ou eu somo 21 sobre 90. Opa, empolguei aqui. Perdão? 6 sobre 90. 6 sobre 90. Ok? Então, vamos lá. Fazendo isso daqui, seria 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Quando os denominadores são iguais, repete-se. 90, tá? Perdão mais uma vez. Porque o mínimo múltiplo comum é igual. Aí eu somo aqui em cima. 21 mais 21, 42. Mais 6, 48. Eu vou simplificar. Por 2 e por 2. Isso vai me dar 24 sobre 45. Não dá mais por 2, mas eu posso fazer por 3, ó. Por 3 e por 3. 24 por 3 vai dar 24 por 3 vai dar 8. 45 por 3 vai dar 15. Então, a probabilidade de se acertar na retirada de 2 chaves, pelo menos uma com defeito, é 8 sobre 15. Anderson, e se tiver como porcentagem, se tiver como centésimos, divide 8 por 15. Se tiver em porcentagem, multiplica por 100. Nós já fizemos algumas assim. Como nós estamos trabalhando apenas como exemplos base, eu vou avançar um pouquinho para a gente ter tempo de resolver outros. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos na número 4. Deixa eu apagar aqui. Questãozinha número 4. Continuando, portanto.
tomar uma aguinha bem rapidinho. Número 4. Exemplo 4. Olha lá. Numa urna, há somente 7 cartões amarelos, numerados de 3 a 9, e 9 cartões pretos, numerados de 8 a 16. A probabilidade de se retirar somente um cartão dessa urna, de modo que o número nele escrito seja, olha o detalhe da questão, ó, seja ímpar ou maior que 12. Ímpar, ó o ou ali no meio, ó. Ímpar ou maior que 12. Então, serve o ímpar ou serve o maior que 12 também. Note que eu não estou tirando 2 cartões. É como se fosse um bingo, né? Eu coloco lá números dentro de uma caixinha, sorteio esses números, e eu quero que seja um número ímpar. Eu vou tirar, na realidade, vou tirar um número só. Olha lá, ó. A probabilidade de se retirar somente um cartão. Ó, vamos fazer um paralelo com a questão da chave? Lá na chave eram 2 chaves que eu estava retirando. Por isso que eu fazia a multiplicação, porque eu tinha que tirar a probabilidade de ser pelo menos uma com defeito. Era um E. Aqui é um OU, tá? E eu vou tirar somente um cartão. Beleza? Mas vamos escrever passo a passo essa questão. E cuidado que ela tem uma pegadinha que eu vou esclarecer para vocês aqui, para que vocês nunca errem questões desse tipo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. Seguinte, a questão me disse assim, ó. Existem 7 cartões amarelos numerados de 3 a 9. 7 cartões numerados de 3 a 9. Então, 7 cartões amarelos numerados de 3 a 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois ele falou que tem cartões pretos. Cartões pretos, ele disse que foram 9 cartões pretos numerados de 8 a 16. 9 cartões pretos, 9 no total, numerados de 8 a 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? E o comando da questão foi, qual a probabilidade de sair número ímpar? Isso me serve. Só que ele quer ímpar ou, olha lá o ou, ó, maior do que 12. Um número ímpar ou um número maior que 12. Então vamos contar? Cartões amarelos dentro dessa urna. Quantos ímpares tem? O 3, o 5, o 7 e o 9. Dos cartões pretos que estão dentro da mesma urna, quais são os ímpares? O 9. Muita gente fica na dúvida se eu circulo o 9 2 vezes. E a resposta, neste caso, é sim. Por que eu circulo 9 2 vezes? Porque, de fato, existem 2 cartões 9 dentro da urna. Tem um 9 que é preto e o outro 9 que é amarelo. Quando a questão me pediu o número ímpar, ele não falou um ímpar preto ou um ímpar amarelo. Ele falou ímpar. Então, pode sair o 9 preto, que está respeitando o que a questão pediu? Pode. Pode sair o 9 amarelo? Pode. Então, pode sair o 9 tanto de um quanto do outro. Então, você circula os 2. Então, pode ser o 9, pode ser o 11 aqui também, o 13 ou o 15. Esses são os ímpares. Enfim, quantos ímpares tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, portanto, no universo de 7 cartões desses, mais 9 desses, no universo de 16 cartões. Aí ele fala, ou maior do que 12. Quem são os maiores do que 12? Aqui não tem nenhum que é maior que 12. E aqui tem o maior do que 12, que é o 13, o 14, o 15 e o 16. Porém, no início eu falei que tinha uma pegadinha. Qual é a pegadinha que tem aqui? É isso aqui, ó. O número 13 e o número 15, ele já tinha sido contabilizado na probabilidade anterior, que era a probabilidade dos números ímpares. Portanto, se eu já tinha contabilizado o 13 ou 15 na probabilidade do ímpar, eu não posso repetir a contagem na próxima probabilidade. Ou seja, se eu já contei 13 e 15 na probabilidade ímpar, eu não posso contar o 13 e o 15 de novo na probabilidade do maior do que 12. Portanto, como maior do que 12, eu só vou contar como o 14 e o 16, porque senão eu estaria fazendo 2 contagens.
eu não vou contar nem o 13 e nem o 15, porque já entrou aqui. Ó. Então, 2 no universo de 16. Como é ou, no caso do ou, eu somo. Galera, se eu somar aqui, ó, 8 mais 2, vai dar 10. E eu só posso fazer isso, antes de tudo, porque o denominador é igual, 16 e 16. 16 sendo um termo semelhante, sendo igual, eu vou mantê-lo como mínimo múltiplo comum. Muito provavelmente a resposta não estaria assim, porque eu poderia simplificar por 2 e por 2. Portanto, eu teria aqui 10 dividido por 2 como 5 e 16 dividido por 2 como 8. 5 oitavos como resposta. Posso dividir, colocar um número decimal ou centesimal e posso multiplicar por 100 para obter a resposta em porcentagem. Tudo bem? Galera, essas são as questões básicas de probabilidade que eu tinha para falar para vocês. Eu usei como exemplo, portanto, essas questões para a gente enunciar os casos mais típicos e que eu julgo mais importantes, a princípio, para a gente trabalhar com a probabilidade dentro da estatística. Vou fazer depois uma bateria de questões com vocês sobre esse assunto, mas a aula de probabilidade fica por aqui. O restante a gente vai fazer questões, ok? Abraço e até a próxima. Clique lá.